Bom dia para quem é de ouvir de dia, boa tarde para quem é de ouvir de tarde, boa noite para quem é de ouvir de noite e boa madrugada para quem é de ouvir de madrugada. Hoje, dia 18/7/2021, estamos começando o 11º episódio do podcast Futebol Filosofante, esse encontro que pretende cruzar futebol com filosofia. Eu continuo sendo Vinícius Oste e conto com a companhia luxuosa de Felipe Thiago dos Santos e Vander Vieira para que a gente possa jogar essa peladinha em mais alto nível aqui. E sem muita firula, eu já vou passando a bola para Felipe Thiago dos Santos, que ficou a cargo dele essa introdução do tema para que a gente possa rolar a bola aí. É com você, Felipe, direto de Nuremberg. Grande Vinição, grande Vander Vieira. Mais uma vez, prazer aí, depois de um certo tempo. E, cara, esse pontapé vai ser uma espécie de um pequeno relato biográfico. Só que vocês são garotos, né? Então eu vou fazer aqui o papel do tiozão e contar uma breve história romântica e, infelizmente, trágica. Uma história de amor. Rapaz, o ano é 1994, e embora eu tenha uma memória quase nula da minha infância, ainda consigo relembrar os fatos ocorridos no dia 9 de julho desse ano, né? Data que marca o momento do nascimento de uma grande paixão para mim. Diante de uma televisão de 14 polegadas, que não abria mão das, na época, famosas esponjas de aço nas antenas, tal como alguns tapas, assistia eu às quartas de finais da Copa do Mundo. Brasil e Holanda é o jogo. Bom, para resumir, essa que talvez é a minha mais remota memória do futebol. Conto um pouco para vocês da história do segundo gol marcado pelo Bebeto. O jogo já estava 1-0, gol marcado pelo Romário, e o Bebeto faz o segundo gol. E o resumo desse gol é basicamente um gol achado. O goleiro da Holanda tem a bola nas mãos, tudo tranquilo. Depois de dar um chutão para cima, o zagueiro do Brasil, acho que é o Márcio Santos, o Aldair, cabeceia a bola para o campo de ataque. E aí que aparece a figura do Romário, de longe meu maior ídolo com a camiseta amarela. Romário e a sua brasilidade. Romário parece que está em posição de impedimento e caminha lentamente em direção à bola, trazendo consigo o zagueiro da Holanda. Mas Romário não quer a bola. Neste momento, como ele posteriormente revela numa entrevista, fala ele bem baixinho para Bebeto: vai, Bebeto. Vai, Bebeto, clama Galvão Bueno na transmissão. Vai, Bebeto, grita minha irmã ao meu lado. Vai, Bebeto, pede sem palavras meu coração. Bebeto foi. Bebeto driblou. Deixou o gigante goleiro holandês no chão. Bebeto corre e balança os braços como se estivesse carregando um bebê. Carregando seu filho Mateus. Me carregando minhas lágrimas, carregando este pequeno ser chamado paixão pela seleção brasileira. E aí eu dou um salto no tempo, 14 anos depois, 2010, Copa do Mundo, quartas de final, Brasil e adivinha só, Holanda. O que aconteceu conosco? Essa foi a pergunta que eu me fiz antes do jogo começar. Estou sentado num bar lotado, gente com cara pintada, gente com bandeira, rojão preparado, gritos, e eu me pergunto, onde e quando foi que nos separamos? A voz que narrou o nascimento da minha paixão, a voz de Galvão Bueno, essa voz já não pode mais contar histórias para mim. Chega mesmo a me irritar. Mas é essa voz que dá o indício de que qualquer reconciliação está fadada ao fracasso, no momento que essa voz anuncia a escalação. Robinho, Kaká, Michel Bastos, Felipe Melo. Percebo que aquela antiga seleção, Aldair, Mazinho, Romário, Márcio Santos, aquela seleção, tal como o Bebeto, foi. Dela, só boas memórias. Seleção famosa por não jogar um futebol vistoso, mas vistoso era ver essa seleção. Seleção que me trouxe esperança e que em 2010 me trouxe nostalgia. Tal como o Taíde de DJ1, tive saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança.
mas tal como eles, também sabia que esse tempo bom não voltaria nunca mais. O fim da história todo mundo sabe. Um outro baixinho fez história, com gol de cabeça. O fim de uma relação é ainda mais marcante quando a indiferença toma lugar. Observei o gol do Sneijder. Feliz? Não. Triste? Não. Muito pior. Completamente indiferente, tomei minha cerveja. Continuei meu dia como se nada tivesse acontecido. 4 anos mais tarde, fui confrontado pela minha irmã, aquela com quem eu vibrei o gol de Bebeto. Em sua confrontação, me disse que não é certo torcer contra o Brasil. Na ocasião, 2014, oitavas de final. E devo admitir, torci para o Chile eliminar o Brasil. E por fim, minha irmã me pergunta: que tipo de brasileiro é você? Pergunta que não se encontra no reino da moral, já que não pressupõe uma maldade ou um bem. Pergunta que se encontra sim no reino da ética, já que ela questiona se este ato, torcer a favor ou torcer contra, é um ato certo ou errado. Bom, o tema de hoje é ética, e aí eu começo passando a pergunta para vocês. Que tipo de brasileiro são vocês? Meus queridos, prazer estar mais uma vez com vocês depois de tanto tempo. E prazer em ouvir esse relato mais do que especial do grande Felipe. Pensar que tipo de brasileiros nós nos tornamos, ou talvez que tipo de torcedores nós nos tornamos, por uma indagação ética, né, mais ampla que a irmã do Felipe faz para ele, e que a gente viu jogadores repetirem antes do jogo da Argentina, né, do Brasil e Argentina na final da Copa América. Então Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, questionaram muito esse brasileiro que torce contra, né, pensando se seria essa falta de ética. Eu, diferente do Felipe, que nessa questão pessoal teve essa relação bonita, essa relação de lembrança com a seleção durante um tempo, né, até chegar a esse desengano que ele coloca. Mas diferente do Felipe, não sei como isso é pro Roxo, mas eu nunca fui um torcedor apegado à seleção. Meu pai, assim, não era muito, então eu sempre... a seleção para mim nunca foi nada demais. Foi no máximo aquela empolgação na Copa do Mundo, só. E depois de um tempo, tirando toda a ideia de você crescendo e percebendo que a instituição que toma conta da seleção é uma instituição por onde passou Teixeira, Avelange, Del Nero, Marinho, e que se juntar todos esses caras aí, a gente teria uns 3 dígitos de supostas penas, os supostos casos de corrupção. Desde então, e depois, sobretudo de 2015, 2016, que essa camisa ela foi cooptada naquele movimento de impeachment do governo da Dilma Rousseff, né, do governo eleito democraticamente da Dilma Rousseff. Desde aquilo ali, então, a minha relação com a seleção, a coisa política entrou no campo futebolístico, e essa geração de jogadores que a gente já falou muito deles, esses jogadores de marca e de Instagram, enfim, tudo isso acho que corrompeu muito a minha já fraca relação com a seleção. Mas que tipo de torcedores que nós nos tornamos quando a gente torce para a Argentina, ou quando a gente torce contra o Brasil? Mas se isso é antiético, o ético é o quê? Torcer para uma seleção que o chefe da instituição é um abusador, acusado de abuso, assédio por uma pessoa? O ético é torcer para jogadores milionários que buscam apenas esses mais milhões a cada dia, não pagam impostos e não estão nem aí com o país que eles vivem? O certo é torcer para essa seleção formada por essas pessoas, dirigida por essas pessoas, e que no único momento que eu pensei que eu poderia ter orgulho dela, né, que teve um rumor ali dos caras não fazerem a Copa América, foi o único momento que eu pensei, opa, agora os caras vão representar, hein? E é claro que isso não aconteceu, né? Então, não sei de qual lado aí, o que a ética me diria aí, o que é correto, torcer contra ou torcer a favor. Eu acho que essa relação que o Felipe chamou atenção aí pra gente com a seleção, de 94 eu tenho uma memória muito
muito curta, da final, mas uma emoção muito grande. Então, essa primeira ligação com a seleção me remete à festa, né? Me remete a algo festivo, a reunião dos melhores jogadores e uma certa magia, né, que sempre se cultivou aqui no Brasil, principalmente pelas seleções passadas, né? Há sempre uma certa magia envolvendo a seleção. E com tudo isso que o Vander falou, eu acho que isso foi só corroborando, né, para que a gente perdesse. E dentro do campo não há essa magia, né, há muito tempo. É sempre um futebol cada vez mais burocrático, que não se sobressai, né, que não tem nem aquele gênio que se sobressaía, não tem nem o Romário, que era esse cara genial que poderia desequilibrar e no qual todos acreditavam, assim, como uma espécie de Messias, Salvador, e que era mesmo, que era o cara que era o Garrincha, que era o Pelé, que nunca foi algo muito tático, né? Foi algo sempre calcado nos jogadores. E eu acho que isso foi se perdendo cada vez mais, e os jogadores também foram perdendo carisma, né? Parece. E esse carisma é o que cativava, eu acho, a população, ou grande parte da população, a se identificar com aquela seleção, né? Você vê um Ronaldinho Gaúcho, sei lá, você vê um Zico, um Pelé, um Garrincha, um Sócrates, são jogadores mais carismáticos. Aí você pega um Thiago Silva, que, pô, o cara coleciona vexames na seleção, né? Na carreira de jogador de clubes ele coleciona sucesso, mas na seleção ele coleciona vexames, e aí ele vem com uma fala ameaçadora para os torcedores: vocês vão vir me pedir camisa, como se a grande parte da população brasileira tivesse acesso a ele, como se eles tivessem feito algo por essa população, né? Quando, muito pelo contrário, quando se esperou minimamente uma posição deles, que não era nem difícil, né? Era um pouco de compaixão, um pouco de falar, mesmo que falasse, nós vamos jogar, mas, vamos jogar de luto pelo que está acontecendo no Brasil. Os caras não falaram nada, cara. E aí entra tudo isso, entra a CBF também, que entra numa competição com os clubes. O Campeonato Brasileiro não sendo paralisado durante a Copa América que acontece no Brasil, times com jogadores convocados, então é uma bagunça só. Se você torce para um time, a tendência é que você não goste da seleção brasileira, principalmente se você tiver jogador, tipo, eu sou Flamengo. Eu quero que a seleção perca logo para que volte os jogadores, cria uma antipatia que parece que ela, nesse momento, ela é insuperável. E essa figura do Galvão Bueno, que você falou aí na sua abertura, ela parece encarnar tudo isso, né, cara? Porque o Galvão Bueno é intragável, assim, né? A figura que ele encarna, né? Sei lá, até do intelectual, né? Ele é o cara que ele sabe de tudo, ninguém pode contrariá-lo. Não tem como, sei lá, devaguinho. Eu acho que essa questão de torcer, sobretudo torcer para a Argentina, e não apenas torcer contra o Brasil, ela envolve esse tema da identidade e da ética. Eu acho muito complicado, porque tendo a ver toda forma de patriotismo ou de nacionalismo quase como uma espécie de idiotice. Quase sempre essa mescla patriotismo-seleção, ela é muito perigosa. Como a seleção da Hungria, por exemplo, que jogou a Copa América, e vários torcedores com cantos racistas, por exemplo, no estádio, e o presidente da Hungria, enfim, representa esse patriotismo tacanho. E eu acho que é simbólico torcer para a Argentina. Eu não acho errado, não acho antiético, porque senão você pressupõe que uma ética kantiana, que temos necessariamente que torcer para o Brasil, já que somos brasileiros, né? E o Neymar citou no seu meio de comunicação mais amado, Instagram, e aí eu cito o Neymar: jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa. Contra o Brasil, se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar. Se tem Brasil, eu sou o Brasil. Isso é
emblemático, né? Se tem Brasil, eu sou o Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente, ok, vou respeitar. Mas vai pro Carvalho, né? Mas aí eu acho que tem uma concepção do próprio torcer, né? Como se torcer para a seleção fosse algo inato, né? Do qual você não pudesse separar. E não se entende que a torcida é uma construção. Você precisa convencer a pessoa a torcer para você. Até o seu time te conquistou em algum momento, pô. E a seleção da mesma forma. O torcer é um ato que tá, na minha opinião, para além da ética, é o que tá no reino dos impulsos, dos afetos. E então eu não posso torcer para a seleção brasileira por um princípio. E torcer para a Argentina e o Messi, por exemplo, eu acho que é também emblemático torcer para o Messi ganhar com a seleção da Argentina, justamente porque o Messi é o oposto do Neymar, do jogador badalado de Instagram que está todo dia dando papelão, caindo em campo, enfim. Então eu acho que eu não vejo nenhum problema em torcer para a Argentina. Eu acho que os argentinos vivem essa emoção do futebol muito mais do que a gente, ou os uruguaios, por exemplo. Quando a gente pensa essa questão que o futebol envolve esse afeto, né? O torcer não é apenas uma construção racional, óbvia. Nesse sentido mesmo que fica muito difícil dissociar essa figura de como o patriotismo do Brasil foi se juntando a esse nacionalismo, nessa coisa burra que o Felipe citou, e de como esses símbolos de um patriotismo no futebol, eles são muito gastos, né? O Galvão Bueno, que vocês citaram, a camisa da seleção, as instituições e as figuras dos jogadores atuais, e como é que funciona esse backstage do futebol. Então tudo isso aí vai fazendo parte desse desengano que vem também com essa questão futebolística que o Vinícius citou, ou seja, tem muito tempo que a seleção não encanta. A seleção tá ganhando vários jogos aí, perdeu pouquíssimos jogos com o Tite, mas sinceramente, futebol para mim, mais ou menos, uma panela de jogadores que só o Tite levaria. Quem deveria ser esse craque brasileiro que poderia aglutinar esse sentimento que é o Neymar? Ele é um craque, ele joga muita bola, mas ele não tem nem de perto essa chama de jogadores como o Ronaldinho, o Romário, também o Rosti já citou. Então, nesse sentido, a gente não é conquistado, né, a ter essa torcida para o Brasil, a gente não tem esse impulso, porque o impulso não nasce do nada, ele não vai sendo construído. E torcer para a Argentina envolve, então, uma questão que, quando a gente olha para o que foi cooptado para o futebol, e a própria realização da Copa América no Brasil, foi uma questão do Bolsonaro de fazer esse pão e circo, né? Obviamente, tirar foto lá na frente do SBT, assistindo ao jogo da seleção e cutucando a Globo, né, que tradicionalmente sempre transmitiu. Então, o Bolsonaro usar isso, nesse momento, a figura do que é o patriota brasileiro atualmente, sabe? Que essa imagem do patriota brasileiro, fica quase não vou falar um dever não, senão eu também entraria num campo aí kantiano, mas fica tranquilo torcer pra Argentina. Eu também concordo com o que você falou do Messi, não queria ver o Messi ganhar um título, e a mesma coisa é torcer contra a Hungria, para a Hungria já passa a ser um imperativo. A seleção húngara, a gente tem essas manifestações racistas na Copa aí, a gente tem jogadores da seleção húngara também já em meio a manifestações racistas e antissemitistas e de outros tipos, né, de xenofobia. E tem uma filósofa húngara, a Agnes Heller, que ela cita como isso é uma questão do povo húngaro de muito tempo, que na época do Holocausto, enquanto 70% dos judeus franceses conseguiram sobreviver à ocupação tremenda que foi a Paris e a França como um todo, 300 soldados nazistas mataram quase 500 mil judeus húngaros, porque lá não teve resistência e teve essa conivência dos húngaros que não eram judeus. Então, talvez isso seja uma coisa histórica também dentro de um país, né? Que não é de agora que a gente está vendo esses racismos e essas xenofobias deles, né? Voltando só um pouquinho nessa questão do patriotismo que foi cobrado, né? Você falou pelo Neymar, pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva. Esse é um papo totalmente ligado ao bolsonarismo, né? Que pede um patriotismo, mas um patriotismo totalmente vazio, né? Um patriotismo que bate continência para os Estados Unidos. Então,
os jogadores, eles acabam emulando esse discurso meio militar, né? Como se houvesse mesmo um dever do povo em torcer para a sua seleção, como se torcer contra o Brasil, contra a seleção brasileira, fosse torcer contra o Brasil. É um papo que surgiu até nas redes sociais em algum momento. Pô, para de torcer contra o Bolsonaro. Galera, não tá torcendo contra, nem precisa torcer contra. Pô. Não tem como dar certo, sacou? Não é uma questão de torcida. Já deu errado. Então, acaba sendo quase um dever, né? Se você não se identifica com essa cara que a seleção brasileira tomou, pô, eu tenho que torcer contra, eu tenho que torcer para ela perder, porque ganhar é como se o Bolsonaro estivesse ganhando ali. O cara se apossou, então você tem que expulsar ele. Enquanto ele não sair dali, vai ser difícil torcer para a seleção brasileira, ter alguma identificação, a não ser que a seleção se opusesse a ele, assim, de algum modo. Porque mesmo na questão dos clubes, assim, pô, chega uma hora que você acaba perdendo um pouco de identificação, dependendo do que acontece com o seu clube. O que vem acontecendo com o Flamengo nesse momento, por exemplo, com a diretoria totalmente bolsonarista, contrata o Renato Gaúcho. Então é como se o clube vai voltar a torcida, vai ser o primeiro time, né? É quase uma propaganda em Brasília ali. Acaba criando, pô, fica um sentimento assim, eu enquanto torcedor, pelo menos, não sei se isso é certo ou errado eticamente dentro da torcida, mas fica um sentimento de conflito, pô. Você, ao mesmo tempo que você gosta, você desgosta de todos os personagens que estão ali. Você tem uma ligação com a camisa, mas não tem uma ligação com quem está vestindo essa camisa. Então, com a seleção, que essa ligação ela é muito menor, é muito mais fácil também se opor. É isso que eu ia falar, porque com o time, mesmo quando a gente percebe essas coisas dos nossos dirigentes e tal, a diretoria do Flamengo, desde o ano passado, né, se aproximou muito do Bolsonaro mesmo. Eu que sou fluminense também, o Fluminense sempre conviveu com coisas de cartola, assim. Essas coisas fazem você ficar puto com o seu time, mas com o time, a nossa relação de amor é muito mais patológica, então você vai tentando passar por cima disso, você pensa que daqui a 3 anos ou 6 anos muda a diretoria, coisas assim, né? Com a seleção é mais difícil você passar por cima disso, sabe? Até porque a seleção não é mais só naquele nicho dos torcedores que torcem pro mesmo time que você. A seleção pega essa coisa nacional, então vira essa coisa da bandeira, essa coisa do patriota e tal, né? Eu acho muito difícil de desassociar mesmo. Eu acho que o amor pelo time, ele envolve sempre a ideia do embate. Quando você tá num bar ou em algum lugar e tem torcedores de 2 times, ou mesmo no estádio, por exemplo, e torcer para a seleção brasileira eu sempre achei um pouco meio estranho pela essa coisa da unidade, né? Ainda mais pelo tipo de brasileiro que vai no estádio ver o jogo da seleção brasileira. Esse tipo de brasileiro que é claramente o brasileiro branco, classe média alta, classe alta, que pode pagar o ingresso para ir num tipo de jogo desse. E aí você morre o sentimento. Não tem. Aí não entra o reino mais da ética. Você tá pouco se lixando se vão falar que você tá errado em torcer contra o Brasil. No caso do time eu acho. Eu concordo com o Vandinho, é mais complicado, você tenta passar por cima. Mas tem tipo de torcedores, tem torcedores que eles nem se perguntam. Enquanto o time estiver ganhando, então o Vinícius, nessa relação com o Flamengo, por exemplo, eu tenho certeza que tem torcedores do Flamengo que estão um pouco se lixando. O interessante é se o time ganhar. E se o Renato Gaúcho começar a ganhar, então melhor ainda. Embora, não sei quem falou essa semana em algum artigo que eu li sobre o Flamengo, que é muito estranho a atual situação de um time em que vitórias não decide mais a permanência de um treinador ou ganhar títulos, por exemplo, já que o time está nas oitavas de finais da Libertadores, ganhou o título esse ano, ganhou o título ano passado com o Rogério Ceni e mesmo assim foi mandado embora no meio da madrugada, na hora do lobo. Aí é antiético, né? Mandar embora no meio da madrugada é sacanagem, né?
E me lembrei do 7-1 também, né? A cara das pessoas que estavam ali, pô, não tinha como você ter pena delas. Ficava até feliz em ver elas, como aquelas pessoas, elas não são pessoas que parecem ter alguma ligação com o futebol, estavam ali porque elas tinham condição de pagar, sabe? E é algo que representa um status e tal. E essas mesmas pessoas que choraram no 7-1 estavam lá 3 dias depois torcendo para a Alemanha, que ganhou de 7-1. Então, acho que é mais eticamente errado você ter torcido para a Alemanha do que você torcer contra o Brasil ou torcer para a Argentina. Porque não há nada que justifique também esse nacionalismo bobo de falar contra argentino, nós temos que dar sangue, ou Argentina nunca, nós somos nossos maiores rivais, não sei o quê. É uma bobeira, pô, isso é uma construção meio de inveja, porque os caras são bons juntamente com a gente, assim, né? Os caras rivalizam, mas não tem essa rixa histórica, isso é uma construção de, sei lá, meio do Galvão Bueno, que fica elevando essa paixão e tal. Mas, mudando um pouco de assunto, eu tava conversando com um amigo meu da Itália, e aí, falando, né, dessa coisa, ele falou, vou torcer pro Brasil. Eu falei, não, torce não, pô, torce pra Argentina, torce pro Messi. Aí ele falou, nossa, mas como? Isso é impensável, cara, não tem como você não torcer pro seu país e tal. Aí eu falei das questões, né, que envolviam, e ele falou, não, mas não se misturam, essas coisas não se misturam. E você vê a festa, né, que todos estavam fazendo aí na Europa, né, parece ter uma ligação que ainda permanece e tal, da seleção nesse sentido de representar a nação mesmo. Na própria Itália mesmo, Mussolini usou a seleção bicampeã mundial, né, como trunfo político dele, né, então essa questão de pensar que essas coisas não se misturam, eu acho que na verdade é deixar que tudo se mantenha, como o Felipe falou, deixar só o futebol enrolando e vendo o seu time jogar sem pensar em nada além do resultado do jogo, né? E que grande parte dos torcedores são assim, então a coisa só vai continuando. Isso até mesmo em 70 aconteceu aqui, né? Na ditadura militar. Sim. Como é que é o nome do treinador que foi retirado da seleção pelo governo? Saldanha? João Saldanha, sim. Jornalista. Sim. E não se fala, né? Isso aí é algo também, o jornalismo quase, a grande mídia, né? A televisão e tal, eles quase não tocam nesse assunto, né? O cara foi retirado por uma questão política, né? Não podiam ter um comunista campeão do mundo. Pegaria feio pra ditadura ali. Mas, voltando a uma coisa que você falou com relação aos times e ao Flamengo, por exemplo, eu ainda acho que no futebol deve prevalecer um certo tipo de ética. O futebol já tem a ligação com a ética em vários quesitos, como, por exemplo, a questão do fair play, que o futebol é um tipo de exemplo, né? Mas fair play, você tá defendendo o fair play, Felipe? Fair play não existe no futebol, não, cara. Isso aí é invenção de europeu pra querer sujar o esporte. O gol do Ronaldinho Gaúcho contra o São Paulo na Libertadores de 2013. Aquilo ali, como é que é? Aquilo ali é fair play, aquilo ali tá certo, tá errado. E aí? Agora... O gol do Jô de mão, logo depois que o Rodrigo Caio acusou, falou, não dá cartão pra ele não. Logo no outro jogo, o Jô fez um gol de mão contra o Vasco. Pô, São Paulo só dá mancada mesmo. Não, mas o ponto não é que eu defendo o fair play, mas eu acho que o futebol tem um papel de conscientização, de uma conscientização mesmo ética, que muitas vezes não faz, mas que, por exemplo, teve um debate muito forte, não sei se vocês ouviram aí, que o goleiro da seleção da Alemanha, o Neuer, estava com uma faixa, aquela faixa de capitão, com a bandeira, com um arco-íris. E aí, o interessante a FIFA proibiu, no outro dia, todos os estádios da Alemanha aqui colocaram, né, a bandeira do arco-íris, e a FIFA disse
não é permitido manifestações de caráter político dentro do jogo. Eu fiquei brisando nisso daí, porque a parada da conscientização e do respeito ao LGBT, a esse movimento, ela não é uma parada política, é uma parada ética. E aí quando você proíbe, você incentiva que o tipo de torcedor que separa. Como o Vinícius falou do camarada na Itália. Eu fui também fui no treino aqui de futebol com a camiseta da Argentina. Os caras ficaram também... Só que eles entendem também, porque mesmo aqui a identificação com a seleção não é lá esse tipo de coisa. A identificação com o time importa muito mais. Mas enfim, eu acho que o futebol a ética ela tá presente dentro do futebol. Ela tem que estar presente de alguma forma. Não é o campo do vale tudo. Eu acho que ela tá, né? Mas não como a gente gostaria que estivesse, porque se a gente pega os posicionamentos da FIFA, eles são sempre muito conservadores, né? A FIFA nunca permite certas coisas, mas nada muito que quebre a opinião da maioria, vamos dizer assim, né? Que seja mais progressista, mais pro lado de uma mudança. Se a gente pensa até no Romário lá nos anos 2000, quando ele levantou a camisa lá contra as armas, a FIFA logo proibiu qualquer camisa, qualquer manifestação. Então, mas cantos homofóbicos são permitidos, sabe? É um cenário muito reticente à mudança, né? Eles gostam de permanecer, parece algo muito militar também, né? Tem sempre essa... Se você vê os apelos, né? O apelo ao patriotismo, a hierarquia, né? Os jogadores não podem falar porque eles respeitam a hierarquia, a figura, aqui no Brasil, a figura do Tite, né? Aquela figura também meio general, um cara que fala de uma maneira muito, sei lá, metódica, chata, não sei, parece o Capitão Nascimento naquele filme, né? E quando a gente pega esses posicionamentos, o Felipe citou, né? Pensar em respeito e igualdade a comunidade LGBTQIA+, não deveria ser um ato político, mas se transforma em um ato político dentro dessas estruturas conservadoras, né? Do futebol, como vocês estão citando. E as punições que essas instituições dão, elas são extremamente coniventes. A gente citou aqui o caso da Hungria, da torcida na Eurocopa. A punição da FIFA para a Hungria são 2 jogos sem torcida. Tipo, que punição é essa? Na Inglaterra e na Itália, em várias vezes... Na Inglaterra até que tem casos de torcedores que são presos e tal. Na Itália, na verdade, que tem vários... Quase toda rodada tem algum estádio que vai ter canto racista. As punições são tipo 100 mil euros, 150 mil euros. Isso aí é o dinheiro do time pagar a conta de luz, sabe? Não é dinheiro nenhum. Né? Um time que pode contratar um jogador por 50 milhões, você punir ele em 100 mil euros, você não puniu ele de jeito nenhum. Então essas instituições, quando isso acontece, elas são muito coniventes, até na maneira de punir e de se abrir ao que deveria ser mais humano, ao que deveria ser mais ligado a mudanças, não só no futebol, mudanças da sociedade que deveriam permear o futebol. Porque o futebol é essa vitrine, ele pode ser essa vitrine, né? Quando você tem jogadores em lutas antirracistas e jogadores em qualquer tipo de luta de igualdade, isso é importante, esses caras são muito famosos. Mas a maioria deles se prende a contratos e ao business, e eles não dão a cara a tapa, né? Um ou outro bota mais a cara, participa de coisas, mas a maioria deles é bem alienado, vamos dizer assim. Então o futebol poderia ser uma plataforma muito massa para mudanças éticas na sociedade que é mal aproveitada no final das contas. Você citou como essas organizações são coniventes. Aqui na Alemanha também teve, no começo do ano, um caso muito específico, que foi os torcedores de vários times entoaram o mesmo canto, um dia específico, contra o presidente do Hoffenheim. E a federação aqui proibiu e puniu os times. E, na verdade, foi muito interessante porque os gritos porque o dono do Hoffenheim, tal como o dono do Red Bull na Áustria e aqui, são acionistas que entram
teoricamente com 49% dos direitos do time, mas todo mundo sabe que o cara é dono do time. O que não poderia no futebol acontecer, já que é uma agremiação, um time de futebol. E a FIFA permite isso, por exemplo. E isso, para mim, tira... mais um exemplo antiético. Como a gente está vendo no Brasil, e eu acho interessante, pouca gente fala disso, mas a ascensão do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que para mim é mais um exemplo da morte do futebol. Esse tipo de coisa... O Cuiabá também. O Cuiabá, essa eu não sabia. É de time de empresário também, não é de tão grande quanto o Red Bull, né? Mas é time de empresário, também tá na Série A, né? Então... Acho que tem uma questão aí que é uma espécie de ética econômica, né? Que impera, assim, né? O certo é o dinheiro, sabe? E isso impera em todo sentido no futebol. Perdeu-se o fio da meada aí há muito tempo. O objetivo dos clubes é dar lucro, sabe? O clube empresa, né? A figura do clube empresa, né? De times que se preocupam mais em torcida em outros países para gerar lucro do que torcida no seu próprio país, assim. Os times que são comprados por magnatas ou por acionistas de petróleo, sheiks árabes, que não tem nenhuma identificação com o torcedor ou com aquele lugar, né? Muitas vezes acontece de quebrar o clube, os caras saem, então nem aí, é como se a empresa tivesse falido, eles continuam ricos e tal. Então perde-se muito o que é o futebol mesmo, né? Que são clubes que deveriam ter alguma ligação ali com aquele lugar, né? Para criar uma torcida e ter uma representação maior do que simplesmente dar lucro ou não dar lucro, né? O objetivo é vencer, sei lá. Teve uma vez que a gente falou algum assunto mais ou menos como esse, que eu citei o presidente do Tottenham, o Daniel Levy, que ano passado ele deu uma entrevista e falaram que o Tottenham não ganha nada há 10 anos, e ele cita, não, mas todo ano a gente terminou no azul. Então, o Tottenham não ganhou nenhum título, mas o time tá dando lucro para ele, essa é a ideia, né? Isso encarna não só ele, mas esse futebol todo aí. E eu acho que isso se reflete também nas transações de jogadores, sabe? Como se banalizou o dinheiro nisso, e os clubes cada vez mais falando, não, nós vamos quebrar a Super League, a formação dessa Super League, os clubes falando que não, nós estamos no vermelho, nós precisamos de dinheiro. Mas, olha a contratação do Neymar, olha a contratação do Mbappé no mesmo ano, do Pogba, esses caras, é muito dinheiro que rola ali. Eu tava vendo esses dias, quando o Alex Teixeira foi vendido lá para um time da China, eles pagaram 50 milhões de euros no Alex Teixeira, tipo assim, são umas negociações que você não sabe de onde o cara tira o critério para contratar ou pro tanto de dinheiro que bota no valor de um cara, né? O Barcelona contratou aquele meia do Botafogo, Matheus Fernandes, por 15 milhões de euros e um ano depois rescindiu o contrato, tipo assim, qual foi o critério que você usou para você contratar esse cara, né? Tem sempre também um argumento quando um jogador sai, igual o Gerson saiu agora. Tem esse argumento, foi jogar na Europa, foi morar na França, vai tentar jogar Champions League, é o sonho, não sei o quê, blá, 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 blá. Vai jogar... Mas acontece muito o fenômeno do cara que vai para um centro onde não tem futebol, né? Para a Arábia Saudita, para a China. Então o cara, ele abdica de jogar futebol para ganhar uma quantidade muito grande de dinheiro. E aí a gente sempre fala, é muito dinheiro, não sei o quê. Mas às vezes o cara faz isso 3 ou 4 vezes, né? Tem jogadores que vêm e vão. Muitas vezes. E o dinheiro nunca é suficiente. O dinheiro sempre justifica as escolhas no futebol. Sei lá, é meio estranho. Nesse contexto mesmo do jogador que escolhe sempre essa coisa da Europa, né? Por questões financeiras, o Gerson mesmo, ele troca um time que é um dos maiores times do continente, que ele poderia brigar por todos os títulos que ele disputasse. Então, desportivamente, ele estava totalmente confortável, ídolo da torcida já em tão pouco tempo, para jogar no 4º, 5º, 6º maior time da França atualmente, né? E com chances pequenas de ganhar alguma coisa ou de se destacar de verdade, né? No sentido coletivo. Então, vira uma idealização de onde eu quero participar do futebol. Isso fica sendo mais importante do que como eu jogo futebol cada dia, em cada estádio, diante de cada torcida, sabe?
Já virou quase um clássico, né, esse tipo de jogador que joga 2 anos, e aí já começa o rumor de voltar. Não, e só uma coisa, Felipe, completando, o Flamengo contratou um zagueiro aí que o cara, na apresentação do cara, ele chegou falando que vai vir para jogar o máximo que ele puder para poder voltar para Europa. Então, o cara, acho que é o Bruno Viana, um cara que veio do Braga, na apresentação ele falou como é que ele queria jogar bem no Flamengo para voltar para Europa. Tipo, já... Eu acho esse tipo de pensamento, talvez há 20 anos atrás, sei lá, talvez fizesse algum tipo de sentido, embora seja sempre questionável, mas os times do Brasil pagam muito também, atualmente. Então, como o Vinícius falou, os caras vão pra lá, mas a gente não tá falando de cifras de 100 mil reais, tá falando de salário de acima de 1 milhão por mês. E o jogador não pensa mais na competitividade, por exemplo, de um campeonato, como é, por exemplo, o campeonato italiano, ou o campeonato espanhol, enfim. Pensa... É tosco, né? Enfim, esse tipo de jogador. E isso afasta mais ainda a identificação. Daí depois volta e em algum momento joga na seleção brasileira. E você fala, pô, que tipo de identificação você tem com esse tipo de cara, com esse tipo de jogador, né? Os caras também vivem numa bolha, né? E são todos também gerados numa bolha, né? Porque geralmente jogador de futebol sustenta a família desde muito cedo, porque as cifras que giram ali são muito grandes, né? Não são cifras da família tradicional brasileira, né? Do subúrbio, de onde vem muitos jogadores. O cara mora no clube ali, né? Às vezes ganha o salário, então ele não tem muito contato assim, né? Se tem um empresário já, o empresário já cerca tudo, e daqui a pouco ele vai pro profissional, já tem assessor de imprensa, já tem um monte de profissionais, então o cara acaba ficando ali jogando videogame, né, meio bobão, entendeu? Teve um dia que eu vi um cara, não lembro quem que é aqui no Brasil, um jogador, falando de como ele monta o cartola dele. Então ele joga um campeonato e ele vai lá e monta um próprio cartola do próprio campeonato que ele joga, tipo, ele tem que torcer para algum atacante, para algum goleiro, tipo, o cara antes de torcer talvez na tabela do time dele lá, ele tá querendo pontuar no cartola, entendeu? E agora chegou o momento do troféu Maurício Barbieri. Improvisamos aqui um novo troféu, o troféu Maurício Barbieri, grande treinador do Bragantino. E hoje ele recebe essa homenagem maravilhosa aí. Vamos ver o que nossos queridos comentaristas, filósofos prepararam aí para vocês. É com vocês aí, ó. Por um momento eu pensei que era o troféu Maurício Manieri, aí ia ficar meio complicado. Porra, aí teria que falar a voz do Maurício Manieri. Meus queridos, a gente citou essa questão aí de como futebol, né, poderia ser palco para pautas interessantes, né? O Paulinho do Bayer Leverkusen, ele fez uma postagem há pouco tempo, acho que agradecendo a convocação para a seleção olímpica e agradecendo Exu. E eu achei uma coisa muito massa, porque a gente tem no futebol, sobretudo no futebol brasileiro, um domínio das religiões neopentecostais, e os jogadores que são, né, adeptos de algum espiritismo kardecista, o cara da Umbanda, do Candomblé, é muito difícil esses jogadores se colocarem assim publicamente, né? E o Paulinho recebeu vários xingamentos assim de coisas do capeta, né? Porque o cristão associa Exu ao demônio, né? Que é uma coisa que nem existe dentro da concepção religiosa que o Paulinho explicou lá e tal, que ele tem. Não sei se ele é do Candomblé ou da Umbanda, eu acho que ele é da Umbanda, na verdade. Mas enfim, eu achei massa ele colocar publicamente aí que ele é de Exu e agradecer a Exu, que isso é massa. Para mais por mais jogadores, né, que poderiam fazer isso aí e pautar esse preconceito religioso também aí no futebol. Boa. Tema pouco discutido também, né? O quanto o futebol é cristão. Em algum momento a gente pode fazer esse... Já fizemos ou não? Religião? Acho que não, né? Então, beleza. Bom, já que o Barbieri é treinador do Bragantino ou do Red Bull, vou dar
o troféu pro Daniel Alves indo jogar a Olimpíada com 59 anos de idade. Que papelão, hein? Não preciso falar mais nada. Enfim, indignado. O vovô bebê. Vovô olhando. Era o sonho dele, cara. Tem que respeitar o sonho. Então, cara, o meu troféu Maurício Barbieri, como foi... Porra, Maurício Barbieri me veio uma aleatoriedade. Então, meu troféu vai pro Chiellini, cara. Porque o cara, porra, que cara simpático. Aquela falta que ele fez aqui naquele jogo. Não vi muito a Eurocopa, não, mas aquele lance foi antológico. Eu gosto do Chiellini. Ele tem uma feiura que é solar. Não é igual a feiura dos ingleses. Os ingleses têm uma feiura que me afasta, mas o Chiellini tem uma feiura solar que me alegra. Então meu troféu Maurício Barbieri vai para Chiellini. E agora o contraponto do troféu Maurício Barbieri, que é o troféu Walter Casagrande Júnior. Não preciso nem dizer nada, né? É um troféu autoexplicativo. É com vocês aí, ó. Cara, troféu Walter Casagrande Júnior aí vai para a seleção brasileira e para a nota de repúdio que a seleção brasileira fez contra a Copa América. Fez todo o burburinho que estamos guardando a nossa opinião, vamos dar a nossa opinião no momento oportuno. E a opinião foi de sempre. Nota de repúdio. Pô, aí você me quebra, hein, Vinição? O troféu Casa Grande vai... Pra quem que eu vou dar? Pô, vou dar pro Grêmio. E a posição... Pô, eu queria, na verdade... Ainda ganhou do Fluminense ontem, cara. Só o Fluminense mesmo, né, velho? Ganhou ontem, cara. Ganhou, cara, 1-0. Porra, ganhou. Pô, eu queria tanto que se eu tivesse um gênio da lâmpada, eu ia falar, o primeiro pedido ia ser para o Campeonato Brasileiro, pô, Ceará e Fortaleza na Libertadores, Grêmio rebaixado. Enfim, meu troféu vai pro Grêmio, pro grande e glorioso Grêmio. Salve, Que contratou Filipão, hein, cara? Contratou Filipão. Então agora vocês podem aguardar os próximos capítulos aí. Capaz dele ganhar Sul-Americano ainda e renascer aí, ó. Sair de grande, né? A Nossa. seleção ainda 2022. Dá tempo, hein? Dá tempo. E olha isso. Então, pô, tem tanto troféu Walter Casagrande Júnior que eu posso dar, cara. Tem o Tite fez uma masterclass. Sei lá o que é uma masterclass, né? Uma aula. Ele fez uma grande aula, tem lá masterclass do Tite, Brasil e Peru, ele ensinando como ele neutralizou a forte seleção peruana. Vamos finalizar então, né? Agora é o momento dica da semana, qualquer coisa aí. O momento é com vocês. Considerações finais, palavra final. Essa semana. Poeminha, falar Essa semana. Aquele abraço. Essa semana eu tava vendo, depois de um tempo sem assistir o Falha de Cobertura, grande programa futebolístico do YouTube. Então, se você não conhece, vai lá conhecer. E eu tava vendo o episódio do projeto Série B do Vasco, né? Que na época o Vasco tava programando o terceiro projeto Série B dele ainda, que foi muito bem sucedido. E o Serginho da Pereira Nunes, professor Serginho da Pereira Nunes, ele disse que o Vasco não podia ficar chateado de ficar em 20º lugar, porque quando você vai ser rebaixado, o 20º lugar é o campeão dos rebaixados, né? Que ele foi o que foi rebaixado com mais, né? Com mais afinco, assim. Então, falha de cobertura, confiram. Sei lá, eu dou uma dica de um filme aí que o Vinição que passou a bola pra mim, que chama... Como é que chama o filme, Vinição? Dos caras que tomam uma lá? Drunk. Muito massa. Filme dinamarquês aí, bom. Não moraliza o tema. O que se faz muito no cinema hoje em dia é moralizar os temas, né? Então, sobre tudo, cerveja, festa, dança. Bem legal. Esse diretor, aliás, tem um filme que é maravilhoso também, que é a mesma ideia, assim, de mostrar uma família sem esses véus da moral aí, que é o Festa de Família. Filme dele de 90 e poucos, filmaço. Isso aí, muito bom, muito bom. Vou indicar um filme também, então, O Som do Silêncio.
Maravilhoso também. Muito doido. Muito doido esse filme, sonoramente fantástico. E uma premissa muito sem lugar, tipo assim, uma premissa muito... Brasileiro? Não. Ele é alemão? Canadense. Canadense? Estadunidense ou canadense. É. Mas o filme é fantástico, assim, uma experiência totalmente diferente, porque eu fico pensando o quanto Hollywood falta imaginação, né? Os temas se repetem, é sempre essa... Sim. Parece que cultiva também um público infantilizado, essa coisa do super-herói, que sempre é super-herói, agora é bomba de super-herói. Ou então um filme que é baseado no ator, né? Você bota 2, 3 atores famosos, que o filme vai fazer sucesso porque tem lá tais atores, e não exatamente porque o filme tem alguma coisa ali enquanto dramaturgia, direção, essa coisa toda, né? Sempre se repete muito, né, cara? É sempre ou é espião, ou é policial, ou é uma historinha de amor e tal. Os caras não ousam outros temas, né? Parece que a vida é só isso. Sim. Ou então é só guerra, explosão. Quando você vê esses filmes, tanto Drunk quanto Som do Silêncio, eles deslocam um pouco o olhar, né? Dá pra fazer coisa interessante olhando pra tudo e não precisa ser tão forte de imaginação. E é isso aí. Então fica assim. Ficamos por aqui, nos encontramos na rede aí daqui a algum tempo, quando der na nossa telha e na nossa agenda, porque ainda não temos patrocinador. Se você sentiu a nossa falta, quiser nos patrocinar, entre em contato. Tamo junto, um abraço, até!